Sabe, quando a gente se aproxima de um texto sagrado como a Bíblia, é muito comum sentir que existe uma profundidade ali que a gente não está conseguindo alcançar. Mas e se a chave não for procurar um significado só, mas aprender a navegar por várias camadas que existem no texto? É exatamente sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa sensação de que a página é meio plana geralmente vem da nossa busca por uma única resposta, sabe? Um sentido literal e pronto, acabou. A questão é que talvez o texto nunca tenha sido feito para ser lido desse jeito. A mentalidade hebraica antiga, por exemplo, propõe uma coisa completamente diferente. E é aqui que a gente encontra uma virada de chave fundamental. Em vez de enxergar a escritura como um documento estático com uma única mensagem, a abordagem hebraica vê o texto como algo vivo, pulsante, cheio de profundidade. E para explorar essa profundidade toda, existe um método antigo que é fascinante. O nome desse método é pardês, e a própria palavra já é uma metáfora poderosíssima. Ler a escritura é como entrar num jardim, um lugar com níveis diferentes, com vários caminhos e descobertas. Nem todo mundo vai ver a mesma coisa, e não é porque a verdade está escondida, mas sim porque a percepção vai amadurecendo com o tempo. Olha, é bem importante quebrar um mito aqui. Pardes não tem nada a ver com misticismo ou com ficar decifrando código secreto. Na verdade, é um sistema bem estruturado, pensado para a formação espiritual. É uma forma de entender que a revelação de Deus acontece em etapas, de um jeito progressivo. Então, como é que funciona esse caminho pelo jardim? Ele é dividido em 4 níveis bem distintos, 4 camadas de entendimento que vão se construindo uma sobre a outra. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, começando, claro, pela porta de entrada. O primeiro nível se chama Pshat. Essa é a base de tudo, sabe? É o chão firme onde todo o jardim está construído. É o significado mais direto, mais acessível do texto. O Pshat foca nos fatos. É a leitura objetiva, histórica. Quando o texto fala que um povo atravessou o mar, o Pshat afirma: isso aconteceu de verdade. Deus age na história e essa realidade concreta nunca é deixada de lado. Vamos pegar esse exemplo do mar se abrindo. O evento é real, o fato é concreto. A fundação de qualquer interpretação mais profunda é aceitar o que está escrito ali de forma clara. Mas, como a mentalidade judaica entende, se fosse só isso, o texto não precisaria ser eterno, né? Então fica bem claro que o peixe é essencial, é o ponto de partida, mas é só o começo da jornada. Muita gente para por aqui, tira só uma lição histórica ou moral, mas a palavra foi dada para muito mais do que isso. Ela foi dada para transformar. Agora, avançando para o segundo nível, a gente entra no remés. Essa palavra quer dizer pista ou sinal. E é aqui que o texto começa a apontar para algo que vai além dele mesmo. No nível do remés, as perguntas começam a mudar. O evento histórico continua sendo real, claro, mas agora ele começa a sinalizar um significado maior. O Egito, por exemplo, vira mais do que um lugar, o deserto mais do que só geografia. A gente começa a enxergar padrões, movimentos espirituais por trás dos fatos. É um nível de leitura que a gente encontra muito, por exemplo, no Novo Testamento. Se o Remex mostra pra gente os padrões, o próximo nível convida a gente a entrar neles. Chegamos no Deresh, que significa investigar, buscar. Aqui, o foco muda completamente da informação para a formação. E é aqui que o texto nos confronta. Ele deixa de ser algo que a gente só observa de longe e passa a ser algo que nos questiona diretamente. A pergunta não é mais o que aconteceu, e sim o que isso exige de mim. O Êxodo, por exemplo, não é mais só sobre libertação, mas sobre o processo de tirar o Egito de dentro da gente. É um nível que pede uma resposta, uma mudança. E aí, finalmente a gente chega no coração do jardim, o Sod, que significa mistério. E aqui, a palavra mistério não quer dizer algo confuso ou que não dá para decifrar, viu? O Sodo revela as realidades espirituais mais profundas, coisas sobre governo, identidade, eternidade. É a linguagem de livros como Apocalipse, que para quem lê só no nível literal parece um código secreto. Mas quando se entende que ele está falando de realidades espirituais através de símbolos, como a batalha entre o bem e o mal ou a natureza da autoridade divina, tudo se abre. E essa percepção não vem de inteligência, vem de maturidade interior. Então, para resumir, olha só que claro que fica. Pshat, o fato, Remez, o padrão por trás do fato, Derash, a aplicação que nos forma, e Sod, a realidade espiritual que é revelada.
4 camadas, cada uma construída em cima da outra, numa jornada de profundidade. Entender esses 4 níveis nos leva, então, a uma distinção fundamental no jeito como a gente se aproxima de um texto. Uma distinção que, no fundo, define tudo. Essa jornada toda nos leva a 2 abordagens bem diferentes. Uma, que é mais influenciada pelo pensamento grego, pergunta o que este texto significa. O objetivo é ter a precisão da doutrina, a definição correta. Já a abordagem hebraica do Pardes pergunta o que este texto faz em mim. O objetivo aqui é a formação espiritual, a transformação. Essa citação resume a consequência prática disso de um jeito perfeito. Sem essa abordagem em camadas, passagens sobre morrer, viver, ser crucificado, tudo isso vira só figura de linguagem, uma metáfora bonita. Agora, com o Pardes, essas coisas se tornam descrições de um processo real, palpável, de transformação interior. No fim das contas, a existência dessas camadas não é um truque de Deus para esconder a verdade. É bem o contrário. É uma pedagogia divina, um método para nos formar. A revelação não é entregue de uma vez só, como um pacote pronto. Ela acompanha o nosso crescimento, a nossa maturidade para conseguir recebê-la. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A maneira como se aborda um texto profundo define completamente a jornada. É uma busca só por conhecimento que para ali no portão do jardim? Ou é um convite à transformação, uma disposição para caminhar por todas as suas camadas? A intenção por trás da leitura, bom, ela muda tudo.